Chegamos na metade de temporada de Star Wars Andor. Será que eu continuo tão entusiasmado com a série como eu estava no começo dela? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Star Wars Andor foi uma série que me surpreendeu logo de cara. Eu já fiz um vídeo aqui comentando minhas primeiras impressões quando os 3 primeiros episódios foram liberados, o que faz a gente chegar na metade da temporada, uma temporada de 12 episódios, muito rápido, né? 3 primeiros episódios liberados de uma vez, aí depois os outros 3, para chegarmos no 6º, liberados um por semana, e vai seguir assim até o fim da temporada. O que vai fazer o último vídeo, que vai discutir o fim da temporada, demorar um pouquinho mais para chegar, né? Mas enfim, os 3 primeiros episódios serviram muito bem para educar o espectador, digamos assim, no estilo que a série emprega, com uma narrativa muito própria, um ritmo muito próprio, que pode até ser considerado meio lento para alguns fãs de Star Wars, mas que com aqueles 3 primeiros episódios fica mais fácil da gente entender como a série vai contar essa história, a história de origem do Cassian Andor, o personagem vivido por Diego Luna, lá em Star Wars Rogue One e de volta aqui para sua própria série, né? E o que esses outros 3 episódios que foram exibidos nas últimas semanas nos indicam a respeito dessa série? Estamos acompanhando aqui o início da Aliança Rebelde, como a gente conhece lá no Star Wars Uma Nova Esperança, de forma semelhante ao que foi feito em Star Wars Rebels, uma excelente animação produzida pelo Dave Filoni, que também mostrava o começo da rebelião, mas por um outro prisma, por um prisma, até por ser uma animação, uma pegada mais infanto-juvenil. Aqui em Andor, a gente tem uma narrativa mais madura, numa série que flerta com o thriller de espiões, né? O drama, com situações mais violentas, com situações que realmente têm impacto, têm peso na vida daqueles personagens. E também que demonstram os dois lados da rebelião. Ao mesmo tempo que a gente consegue completamente entender o porquê da rebelião, óbvio, são personagens que estão ali lutando contra uma ditadura, a gente também acompanha certas decisões que levam a situações extremas, levam esses personagens a cometerem atos que, corriqueiramente, eles não cometeriam. E nesses 3 episódios, assim como foi com os 3 episódios iniciais, a gente acompanha um arco dividido entre um começo, que introduz a trama, os personagens e o que deve ser feito, um meio que mostra como que vai ser o planejamento até a execução, e o fim, entre aspas, né, porque na verdade não é um fim, mas que finaliza esse arco trazendo a ação em si, que aqui era o roubo de toda a reserva de pagamento de uma região da galáxia, né, uma reserva ali dos funcionários do Império. Dessa forma, a série consegue colocar tridimensionalidade em situações que normalmente seriam mostradas apenas como o desfecho. Sem o cuidado de mais tempo para contar essa história, a gente provavelmente só teria o lado da ação, que normalmente seria tratada como uma ação terrorista. Mas com essa estrutura de 3 episódios, a gente consegue se aprofundar nas motivações dos personagens que estão ali envolvidos em tudo isso, ao mesmo tempo que a gente consegue ver mais sobre o desenvolvimento do Cassian Andor e como ele, de fato, apesar de estar ali como um mercenário, né, ele está recebendo para ajudar os rebeldes, ele sim tem um pé dentro da rebelião, ele também tem o seu ódio contra o Império, e com razão, né, como a gente tinha visto lá, antes dele ir parar lá naquele planeta e antes dele ser criado pela personagem da Fiona Shaw. Agora, o que me deixa mais empolgado com essa série é a direção. Ao contrário de Obi-Wan, e isso eu já tinha comentado lá no meu primeiro vídeo sobre Andor, aqui a gente tem algo que sabe para onde está caminhando. Tanto é que, mesmo sendo dividido aí entre 3 episódios, esse arco tem começo, meio e um fim que move a história para frente. A gente vê algo aqui que de fato tem impacto dentro da trama que está sendo contada e evolui essa trama. Para manter uma unidade em termos de narrativa, os 3 episódios foram dirigidos pela Susanna White, que é uma diretora já veterana da TV, fez alguns filmes para cinema também, e ela fez muita coisa para a BBC, inclusive uma adaptação de Jane Eyre. Aqui a diretora traz toda a sua sensibilidade para drama dentro de uma história com muito suspense, que chega ao ápice no desfecho, no 3º episódio desse arco, que é o episódio O Olho, que é, inclusive, o ponto alto dessa trama. A gente tem aqui um episódio que trabalha com uma tensão crescente, que é auxiliada por algumas ideias visuais muito interessantes, como, por exemplo,
os meteoros que fazem parte de um evento que está sendo observado ali no planeta começarem a aparecer com maior intensidade conforme a trama vai ficando mais tensa. A trilha sonora também ajuda muito a elaborar essa tensão com um constante ritmo que vai subindo, subindo, subindo e deixando a gente ali grudado na beirada da cadeira, sem saber exatamente o que vai acontecer e até esperando pelo pior, porque existe um clima de que algo muito ruim vai acontecer com aqueles personagens e a gente não quer que isso aconteça porque a gente aprendeu a gostar desses personagens. E aí é que está a grande força da série nesse sentido, né? Com o tempo necessário e com o ritmo que a série emprega, a gente teve tempo de conhecer esses personagens a fundo, ou pelo menos dentro daquilo que a trama pedia. Assim, a gente teme pelo que pode acontecer com eles. A gente não conhece esses personagens, ao contrário do Endor, a gente não sabe onde eles estão, por exemplo, quando o Rogue One acontece. Por outro lado, a gente também tem uma trama envolvendo o Império, que vai crescendo aos poucos, introduzindo novas camadas para o que a gente não conhece do Império. A gente sempre vê o Império pelo outro lado, né? Pelo lado dos rebeldes apenas. Aqui a gente está vendo alguns personagens sendo desenvolvidos, não para que a gente entenda o lado deles, afinal não tem lado nenhum que você vai compreender, sendo que esses personagens são basicamente nazistas do espaço. Mas ao mesmo tempo é importante mostrar que eles também são pessoas, que têm ali família, que têm suas ambições, sejam elas quais forem, de qual natureza forem, mas ainda assim estão lá. A série também dá um destaque bem grande para Mon Mothma, né, que é uma personagem já clássica de Star Wars. Ela aparece desde Star Wars Episódio 4 e aqui a gente tem um aprofundamento dela antes de se tornar a líder da Aliança Rebelde que a gente conhece em Star Wars Uma Nova Esperança, trazendo certos pontos da vida privada da Mon Mothma que a gente desconhecia completamente. E eu até me pergunto até que ponto a gente vai acompanhar isso e até que ponto isso não vai servir para estabelecer uma tragédia na vida dela, uma outra motivação que a gente desconhecia até então, que não fosse apenas a motivação de realmente livrar a galáxia do Império. Quem sabe, né? Tem muita coisa pela frente ainda. A gente ainda tem mais 6 episódios dessa primeira temporada e a segunda temporada, com mais 12, já tem data para começar a ser rodada. Então, tem realmente uma história muito grande sendo contada aí e sendo contada com muito cuidado, sendo contada com muito capricho por uma produção que realmente está levando a sério essa trama. Talvez o maior êxito de Endor esteja no envolvimento do Tony Gilroy. Ao contrário de outros autores que estavam envolvidos em séries e filmes de Star Wars recentes, o Tony Gilroy não se comporta como um fã de Star Wars, que talvez estivesse mais preocupado em desenvolver suas fantasias infantis dentro de um mundo repleto de easter eggs e fanservice. O Tony Gilroy está levando isso muito a sério. Ele quer contar uma história de fato, sem se importar em ficar fazendo referência a anos e anos de Star Wars. Ao mesmo tempo, as coisas existem, estão lá. Os fãs reconhecem algumas citações, vão reconhecer alguns elementos que aparecem em cena, alguns easter eggs, mas isso não chama a atenção, isso não é o principal. O principal aqui é, de fato, a história que está sendo contada em Endor. E é uma história realmente muito interessante, uma história realmente que tem muito pano para manga e a gente está curioso para saber para onde vai levar. Ter um autor que realmente quer contar uma história, em vez de simplesmente se comportar como se estivesse brincando de boneco lá quando ele tinha 5, 6 anos, é uma das coisas mais importantes e que deve ser seguida se a Disney quiser dar continuidade a Star Wars. Não dá para ficar eternamente dando voltas e voltas em personagens já conhecidos, já estabelecidos e situações que a gente sabe quais vão ser os desfechos. O mais importante aqui em Endor é, de fato, conhecer esses primeiros passos da rebelião, esses passos que talvez tropeçam, mas que vão levar a algo muito maior para o futuro, para o destino da galáxia. Tenho gostado muito do que eu vi até agora e eu espero voltar aqui no último vídeo, falando sobre o fim da temporada, com o mesmo entusiasmo. Respondendo a pergunta que eu fiz no começo, sim, estou tão entusiasmado com o Endor como eu estava no começo da série. Porque é, de fato, muito bom ver que ainda tem espaço para coisas novas sendo contadas em Star Wars. Coisas que tenham peso. E um peso que não reflete apenas dentro da trama, mas que também reflete no mundo atual, que tenha coisas a dizer sobre como as coisas estão acontecendo no mundo. No episódio mais recente, a gente pode conferir ali como que o Império vê o controle que eles têm sobre
aldeões daquele planeta, né? Como que eles se gabam na forma como não oferecem nada para eles que já não seja previamente estabelecido, né? Dando apenas a ilusão para aquelas pessoas de que elas têm alguma escolha. E isso só se consegue depois de muito tempo trabalhando a cabeça daquelas pessoas, trabalhando uma forma quase que de lavagem cerebral mesmo, para fazer com que elas acreditem em qualquer coisa que esse império, que esse governo ditatorial jogue para elas. É uma mensagem muito poderosa, que a gente consegue encontrar paralelos na nossa realidade, na atualidade. E a série faz isso de forma muito orgânica à trama, sem em nenhum momento querer parecer panfletário, apenas demonstrando que toda a história tem sim um pouquinho de sua própria realidade, da realidade do momento em que ela foi escrita. Tem um autor como Tony Gilroy envolvido, que já esteve envolvido em tantas outras histórias de thriller, que também falavam sobre governos corruptos e situações de intriga, é de extrema importância para fazer tudo soar muito real aqui em Star Wars Andor. Talvez essa seja uma boa palavra para resumir Star Wars Andor até essa metade de temporada. É tudo muito real. E você, o que está achando de Star Wars Andor? Tá gostando dessa série com esse toque mais realista, com essa série com esse toque mais pé no chão em Star Wars? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Vamos continuar esse papo depois do vídeo. E se você gostou desse vídeo e quer levar o Cinealerta para mais pessoas, é só compartilhar e deixar o seu like aí no vídeo. Ajuda bastante a gente a crescer aí no algoritmo do YouTube, né? Para ajudar a gente a continuar produzindo, você também pode entrar em padrim.com.br/Cinealerta. Entra lá, tem um plano que eu tenho certeza que cabe no seu bolso, que ajuda a gente a manter os vídeos no ar e também os podcasts que você confere quinzenalmente lá no Spotify. Além disso, você ajuda a gente toda vez que precisar fazer suas compras na Amazon, se acessar a Amazon através de um dos links que eu deixo aqui na descrição dos vídeos. Aproveitando que você chegou até aqui, assiste esse vídeo. Se você é fã de Star Wars, tenho certeza que você vai curtir. Valeu pela audiência e até a próxima!